Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia. No rádio e na internet, sua melhor sintonia. Todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor e advogado da área previdenciarista, Paulo Bacelar, seja bem-vindo, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes do Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez, prontos para responder as perguntas. E são muitas perguntas. A primeira dúvida é da Beth em Canindé. Sou agricultora, tenho 40 anos de idade, já morei por muitos anos em assentamentos, até que comprei uma casinha no interior. Sou beneficiário do Bolsa Família, faço empréstimos no Banco do Nordeste. Aí ela pergunta, professor Paulo Bacelar, terei algum problema pela frente? Devo pagar o sindicato ou a associação? Olha, mais uma vez a gente fala aqui sobre a questão do sindicato, né? A associação é até uma boa, porque a associação ela serve como prova para você ter direito à aposentadoria no futuro. Ser sindicalizada também, mas não é obrigatório a inscrição no sindicato. Então ela precisa ter essas provas, ela pode ser sindicalizada, ela pode se inscrever na associação, e juntando essas provas ela pode ter direito à aposentadoria no futuro sem problema. Mas não é obrigatório fazer a inscrição no sindicato. Ela está num caminho bem seguro, professor Paulo Bacelar, porque a Beto diz que tem 40 anos de idade. Se ela olhar para frente e dizer o seguinte, opa, com 55 anos como trabalhadora rural eu me aposento. Aí ela já vem fazendo aqui um dever de casa, porque os comprovantes dos empréstimos no Banco do Nordeste para fins de atividade agrícola também contam como prova. É esse detalhe que precisa dizer, né? Que se os empréstimos forem para fins de investimento na zona rural, né? Na atividade rural que ela tem. Agora, por exemplo, se ela tiver empregados, aí já descaracteriza a questão do segurado especial. O segurado especial e empregado rural, todos eles fazem parte do rol de segurados rurais, mas cada um tem a sua característica, né? E a pessoa que tem empregados, que contrata empregados para a sua atividade, ela tem que contribuir como segurado contribuinte individual rural. Ela teria aí sim que contribuir diretamente, diferente daquele segurado especial que trabalha na roça para se manter junto com a sua família. Tem mais uma dúvida, o Manuel em Horizonte, tenho 58 anos de idade, 36 anos de contribuição, já tenho direito à aposentadoria? 94 pontos aqui nessa conta do Manuel, professor Paulo Bacelar. Teria que ter 63 anos de idade, agora 2023, ou somando o tempo e a idade, somar 100 pontos. São as duas regras de idade mínima. Também aí teria que ver quanto tempo ele tinha em 2019. 32 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. Mas a gente às vezes fica em dúvida, Luciano, se ele não já tinha 35 lá em 2019, ou 34, e pagou mais 2 anos entre esses 4, 5 anos de lá para cá, né? Mas sempre a gente faz essa conta, né? 32 anos em 2019, dão 8 anos para ter direito à aposentadoria com 35, né? 32, né? Exatamente, 32 para 35. Não, 32 para 35 dão 3 anos. Então teria que ter um pedágio de 3 anos, ele se aposenta aí, ó, mais cedo, com 39 anos com 38 anos de contribuição, que seria aí daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, com 60 de idade. Então ele poderia se aposentar com 38 anos, com 60 de idade, daqui a 2 anos, mais cedo do que a regra da idade mínima. Então, Manuel, bom conselho, aguarda com paciência, faltam apenas 2 anos e em 2026 você estará pedindo aposentadoria. Maria, em Icó, eu gostaria de saber, minha filha tem o BPC, ela ainda tem 19 anos de idade, sou a mãe dela, sou titular dela, mas se eu passar para ela, eu tenho direito ao Bolsa Família? Na minha casa são 4 pessoas. Olha, inclusive, ela não pode mais ser a representante da filha com 19 anos, a não ser que seja problemas mentais. Ela já com 18 anos, ela tem que passar a titularidade para a filha, né? Já é obrigatório isso. Então, o fato dela também ser representante legal como mãe
também não impede nada, porque o benefício não é dela, é da filha, mesmo ela sendo representante da filha. Então isso não impede não tem nenhum problema. Mais dúvidas você pode mandar aqui para nós no Alerta Geral pelo WhatsApp 085 99273 4353, de Montier, em Novo Oriente, ali na região dos Sertões de Crateús. Sou professora, aí vem a pergunta de uma professora. Sou professora concursada do município desde 1998 e tenho 44 anos de idade. Com quanto tempo eu vou me aposentar? De 1998 para cá, 25 anos. É o tempo, né, professor, para mulher com atividade na sala de aula e 44 anos de idade. Mas quantos anos pela frente? Ela tem que ter, no mínimo, 57 anos de idade e 25 anos de contribuição. De 98 para cá já tem 25, né? Então ela teria que ter os 57 anos de idade. Fatinha, em Caridade, descobri recentemente que tenho uma hérnia de disco cervical. Sinto muitas dores ao trabalhar, pois trabalho em pé. Será que eu conseguiria um BPC no caso? Só que sou nova ainda. Ela diz, eu tenho apenas 26 anos de idade. E aí, professor Paulo Bacelar? É muito difícil, Luciano, mas depende sempre do laudo médico. É o laudo médico que vai atestar se ela tem impedimento de longo prazo. Para ter direito ao BPC, basta que ela tenha um impedimento, né? É preciso comprovar que ela tem um impedimento de 2 anos, no mínimo. Impedimento para trabalhar, para poder sair de casa, para se envolver junto com a sociedade, fazer um curso. Então, se ela tiver impedimento, de acordo com o laudo médico, para atividades da vida civil, aí ela pode pedir BPC. E se a Fatinha estiver com carteira assinada ou contribuindo para a Previdência Social, ela pode entrar com pedido de auxílio-doença. De auxílio-doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária. Mas a gente fala auxílio-doença que é melhor, né, Luciano? Para os nossos ouvintes. Romário, em Aratuba, olha aí, professor Paulo Bacelar, nome de atleta que fez sucesso nos anos 90 no futebol brasileiro. Não esses quebra-pau de hoje, é perna de pau, melhor dizendo. Minha mãe é servidora concursada, tem 15 anos de contribuição e 61 anos de idade. Ela já poderia pedir a aposentadoria em 2024? Sim, com certeza, né? Sim, com certeza, 61 anos de idade, professor Paulo Bacelar? Ano que vem que ela está perguntando. Ah, sim, professor Paulo Aí, Bacelar. ela pode pedir aposentadoria no ano que vem? Com certeza. No ano que vem ela terá 62 anos de idade, fecha aí a conta para se aposentar com 15 anos e 62 anos de idade. Então, Romário, olha, prepara aí as comemorações para a aposentadoria da tua mãe em 2024 e nos convida para tomar um cafezinho nesse frio gostoso de Aratuba. Francisco, em Heriutaba, tenho 58 anos de idade, sou agricultor, tenho problemas cardíacos. O INSS me deu 9 meses de auxílio-doença este mês e o último pagamento dei entrada novamente. O INSS me deu mais um mês. Há possibilidade para eu me aposentar com a aposentadoria por invalidez? Olha, depende sempre do laudo. É o laudo médico que vai dizer. Gente, se você tiver um laudo dizendo que você está incapaz permanentemente para o trabalho, o INSS vai dar direito à aposentadoria por invalidez. Vai ser sempre dependendo do laudo e dos atestados médicos. Linha direta 085 99273 4353. Maria Assunção, em Viçosa do Ceará. Tenho 55 anos de idade, 30 anos de contribuição no INSS como autônoma no código 1007. Gostaria de saber se ainda devo pagar todo mês até completar os 62 anos de idade ou apenas uma vez por ano. Queria saber também se quando eu me aposentar, só irei ter direito de receber apenas um salário mínimo, visto que contribuo hoje com 20% sobre o salário mínimo. Luciano, se ela está pensando, olha só, ela já tem 30 anos de contribuição, com 55 dá quanto? 85. 85, teria direito aí a aposentar com 90 pontos agora em 2022, 23, né? 55, só que em 2023 ela precisa ter 58, faltaria 2020... 3 anos. 2024, 58,5, 2025, 59, 2026, 59,5. Quantos anos ela teria em 2026? 58. 58. Porque ela tem 55 anos correndo, de idade, né? hoje. Em 2027, 60. Ela pode se aposentar até antes disso, mas ela está pagando 20% sobre o salário mínimo e está jogando dinheiro fora.
porque a aposentadoria, ela vai ter aposentadoria por idade. Se ela tiver com essa regra de transição antes da idade de 62, aí sim vale a pena ela pagar os 25, 20%. os 20%. Eu oriento ela a não parar de contribuir, porque ela pode entrar numa regra de transição e se aposentar com menos idade do que os 62 possíveis. Se não tiver regra de transição nenhuma para ela, somente com 62, aí ela estaria jogando dinheiro fora, porque ela poderia pagar 11% do salário mínimo em vez de 20%. Então a gente precisa calcular aqui direito, e a gente pode responder para ela, depois, calculando direitinho, se ela vai incluir, se ela vai entrar em alguma regra de transição, se ela continuar contribuindo com esse código de 20%. Agora, nesse caso, ela poderia também contribuir com aquela alíquota mínima, professor Paulo Bacelar, de 5% como dona de casa? Sim, mas ela poderia só se não tiver regra de transição nenhuma. Ela vai se aposentar com 62%. Agora, para ela contribuir com esses 5%, Luciano, eu sempre dou um alerta. Porque para isso ela precisa estar cadastrada no CadÚnico e não ter renda nenhuma declarada lá. E sempre dá uma renda declarada no CadÚnico. Eu já soube que as assistentes sociais dizem que não pode colocar renda zero no sistema. O sistema não permite. Ela deve botar pelo menos R$1. Se botar R$1 de renda lá no CRAS, ela não tem direito à aposentadoria, porque aquele valor fica retido, não fica validado pelo INSS por causa dessa renda. Então, pode ser que esse problema do sistema do CRAS, de não poder colocar renda zero, esteja prejudicando aí milhares de segurados que estão contribuindo todo mês como renda de dona de casa. É preciso ver isso, se realmente essa informação procede. Linha direta 085-99273-4353. Matheus Oliveira, em Iguatu. Gostaria de saber como eu faço e quando eu posso dar entrada no auxílio maternidade para uma cunhada minha. Ela já está com 2 meses de gravidez. É preciso pagar alguma coisa ao INSS? Ela não pagava nada, mas faz parte da categoria de agricultora. Aí ela dá entrada como agricultora, né? Ela precisa provar 10 meses, né, de atividade rural antes do parto. Se não fosse agricultora, aí não daria tempo mais para ela pagar como contribuinte individual ou facultativo. Maria Luísa, em Pacatuba, sou funcionária pública, mas antes disso tinha alguns anos de contribuição para o INSS. Quando eu for me aposentar, vai juntar tudo? O tempo que contribui antes de ser servidora vai entrar também nessa contabilidade? Para contar, ela precisa tirar uma certidão de tempo de contribuição junto ao INSS. Precisa pedir ao INSS essa certidão de tempo de contribuição. De Pacatuba, vamos a Mauriti, na região sul do Ceará. Vanderlei, demos entrada no pedido de aposentadoria da minha avó há mais ou menos 7 meses e até agora o INSS não respondeu. É normal tanta demora? Não é normal tanta demora assim, né, professor Paulo? Normal, 7 meses. Mas o novo normal pode ser, né? Porque é a questão da renda, da fila do INSS que está aí demorando bastante. Mas 7 meses já dá para ajuizar uma ação ou entrar com pedido de mandado de segurança, obrigando o INSS a conceder o benefício. Vanderlei, segue esse conselho do professor Paulo Bacelar, diante de tanta burocracia, demora, lentidão do INSS, bate a porta da Justiça Federal, porque esse processo de aposentadoria pode ser bem mais rápido. Maurício, em Calcaia, meu pai trabalhou por 10 anos como vigilante e em seguida assinou a carteira de trabalho em outra profissão. Na hora que ele for solicitar a aposentadoria, o tempo que ele trabalhou como vigilante enquadra na aposentadoria ou enquadra na aposentadoria especial? Se foi administrativamente, o INSS só considera o vigilante armado. Se foi armado, esses 10 anos ele é transformado em 14 anos e faz a conversão do tempo de vigilante em tempo comum. Se foi desarmado, aí ela tem que entrar na justiça. Maria Cecília, em Aracoiaba. Minha sobrinha está grávida, mas nunca contribuiu para o INSS. Eu gostaria de saber se ela tem direito de receber o auxílio maternidade. Professor Paulo Bacelar, essa pergunta se repete com frequência e quem não tem vínculo com o INSS não tem direito a esses benefícios. Para receber o salário maternidade, ela precisa pagar 10 contribuições mensais antes do parto. Se ela já está grávida e não tiver mais tempo, né, de acordo com a data do parto previsto, de contribuir com 10 meses, aí ela não terá direito ao benefício.
Essa pergunta foi bem parecida com o outro ouvinte, né, que tinha dúvidas sobre... Ela era agricultora, então a agricultora ela pode já estar contribuindo indiretamente com atividade rural. Maria, na cidade do Crato, tenho uma pensão por morte de meio salário, cadastrada no Baixa Renda, já tenho 53 anos de idade e 12 anos de carteira. Assim, quero pagar para completar os 15 anos. Posso pagar como Baixa Renda, no valor de R$ 66,00, para quando completar 62 anos de idade eu ficar com as condições de me aposentar e também manter a pensão? Você já deu uma explicação aí sobre essa contribuição de Baixa Renda. Nesse caso não, porque como ela recebe essa pensão, ela tem renda. Então, ela tendo renda, não pode contribuir como segurada facultativa de baixa renda. Ela teria que contribuir como facultativa de 11% no Código 1473. Olha aí, é um esforço que vale a pena, Maria, porque daqui a 3 anos você fecha esses 15 anos de contribuição e já garante a aposentadoria mais um benefício da Previdência Social. Uma ouvinte ou um ouvinte que não se identificou, da cidade de Fortim, ligado na FM Canoa. Tenho 8 anos de contribuição, estou desempregado, sou pedreiro e quero contribuir. Qual o melhor a fazer? Tenho 38 anos de idade. Em tempo certo, nosso ouvinte chega para receber essa dica sobre a aposentadoria, professor Paulo Bacelar. 38 anos de idade, 8 anos de contribuição, metade do dever de casa já feito. Exato. Ele, como desempregado, ele pode contribuir como facultativo. Se ele viesse empregar de novo, ele para de contribuir e volta a contribuir de novo, ou como empregado, ou como autônomo. O código para ele seria de 14,73, 11%, para ele se aposentar com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se ele vai se aposentar por idade, porque 8 anos só de contribuição, só dá direito mesmo a aposentar por idade, vale a pena ele pagar pelo menos 15 anos como salário mínimo. Se ele quiser um período maior de salário mínimo, aí ele teria que pagar no código 1007, períodos de um salário mínimo até o teto da Previdência, se ele puder, né? E aí se aposentar com 65, mas com mais tempo do que 15 anos, para poder dar direito a um valor de um valor maior do que o salário mínimo. Tem mais pergunta agora do José Arnaldo em Tianguá. Contribuí por 10 anos e 6 meses, pago INCRA há 7 anos, dei entrada no pedido de aposentadoria quando fiz 60 anos, mas o pedido foi negado. O INSS falou que eu tenho direito ao benefício somente aos 62 anos de idade. Quero saber se é verdade essa informação. E aí, professor Paulo Bacelar, qual é a resposta aqui para o José Arnaldo, que tem 2 tipos de contribuição para a Previdência Social? Não, ele vai se aposentar com 65 se ele utilizar tempo rural com tempo urbano, não é 62, é 65. Aí, se ele só se aposentar com tempo rural, com o tempo que ele tiver com documentos do INCRA e outros documentos, só rural de 15 anos, aí ele se aposenta com 60 anos de idade. Mas se ele for usar um tempo rural com urbano, 65 de idade. Bem explicado aí, ô Arnaldo, porque é o seguinte, pelas palavras do professor Paulo Bacelar, como você já teve esse tempo de contribuição com a carteira assinada, pelo que eu entendi aqui, então você na área urbana não tem o tempo suficiente de 15 anos e para aproveitar esse complemento, no caso da divisão da pizza que o professor Paulo Bacelar falou, nessa história, né, você vai para a fatia maior, que é a fatia maior desejada pelo INSS, ou seja, o que vai prevalecer para a sua aposentadoria é a idade de 65 anos para os trabalhadores da área urbana e não de 62 anos para o trabalhador rural. Eu fui de idade, professor Paulo Bacelar? Total. Foi? Muito obrigado. Linha direta 085-99273-4353. Maria Marluce, na cidade do Crato. Tenho carteira assinada há 17 anos com meio salário mínimo e sou microempreendedor individual. Vou poder me aposentar? Eu já tenho 51 anos de idade. Olha, ela não pode deixar de contribuir como MEI porque ela recebe meio salário mínimo de carteira. Então ela tem que pagar como MEI porque tem que ter um salário mínimo pago no mês. E ela vai se aposentar por idade, com 62 anos de idade, com esses 15 anos que ela já tem. Analia, em Fortaleza, tenho 42 anos de idade e 21 anos de contribuição. Faltam quantos anos para eu pedir a aposentadoria? Analia, antes do professor Paulo Bacelar responder a sua pergunta, eu vou me colocar aqui na condição de universitário para dar alguma dica para você. Olha, Anali, nessas condições, você já fez o dever de casa, 21 anos de contribuição. Agora vai ter que esperar os 62 anos de idade. Mas com a palavra final para explicar com segurança, o professor Paulo Bacelar. Luciano, é triste essa questão da reforma da Previdência,
porque pune quem já começou a contribuir cedo, né? Ela começou a contribuir com 21 anos de idade. Tem 42 anos de idade, já tem 21 anos de contribuição. Se não houvesse a reforma da Previdência, ela precisava de 9 anos apenas para poder se aposentar. E agora não, ela precisa ter os 62 de idade, que falta ainda 20 anos. Professor Paulo Bacelar, mas algumas pessoas que estão a nos acompanhar neste momento, elas podem até dizer, puxa vida, o Luzenor e o Paulo Bacelar sempre ficam falando, comecem a contribuir, contribuam cedo para o INSS, ganhem essa proteção previdenciária. Aí você vem dizer, professor Paulo Bacelar, que quem começa a contribuir cedo acaba sendo punido. E aí, como é que nós ficamos nessas histórias aqui com os nossos ouvintes internautas? É porque eu estou falando apenas em relação à aposentadoria, nesse caso dela, né? Tá certo. Nesse caso dela, ela foi punida por estar trabalhando cedo, mas elas vêm sendo, como você falou, sempre fala, né? Cobertada, né? Coberta pelo guarda-chuva da Previdência, porque poderia haver algum problema com ela de invalidez, de um óbito para deixar pensão para os filhos, um auxílio-doença, uma incapacidade temporária, tudo isso ela está coberta. Mas para a aposentadoria, ela realmente aí, a reforma da Previdência desincentiva as pessoas. E quem incentiva as pessoas a contribuir somos nós. Damião, em Baturité, vou completar 64 anos de idade em dezembro deste ano, recebo auxílio do INSS há quase um ano e tenho uma perícia marcada para novembro. Fui contribuinte por 18 anos, tenho problemas cardíacos e o médico diz que não posso trabalhar. Será que irei conseguir a minha aposentadoria? Olha, é possível, né? Agora sempre tem em mãos bons laudos médicos e atestados médicos. Maria, em Pentecoste, sou professora da rede municipal há mais de 40 anos e tenho 60 anos de idade. Pretendo dar entrada na minha aposentadoria. Gostaria de saber como fica o meu salário depois que eu me aposentar. Se continua o mesmo ou diminui o valor. Ela já perdeu tempo aqui, né, professor Paulo Bacelar, ou não? Não, nesse caso dela, ela deve ter a integralidade, que ela já tem muito tempo aí de contribuição e idade. Então, ela vai se aposentar pelo último salário de contribuição, de acordo com essas informações que ela já colocou. Agora você diz, por exemplo, que as pessoas com determinado tempo de contribuição antes da reforma previdenciária teriam garantida a aposentadoria. No caso da Maria, professora da rede municipal de Pentecoste, com 40 anos de idade, ela não já perdeu tempo de 40 anos de contribuição, não já perdeu tempo e dinheiro aqui não, professor Paulo Bacelar? Com certeza, mas lá em Pentecoste pode ter tido, mesmo com 25 anos de contribuição, ela teria que ter a idade mínima, né, de 55. Então, ela perdeu no mínimo 5 anos. Mas, ela mesmo assim, ela terá direito à aposentadoria no valor integral da sua última remuneração. Você lembra que na semana passada você respondeu aqui uma pergunta de uma ouvinte que é funcionária pública do município de Guaraciaba do Norte, perguntando sempre sobre o tempo de contribuição? Um ouvinte, eu não estou lembrado bem, mas o de Assis Lira, nosso repórter da FM 91.1, estava nos acompanhando, ouvindo o Jornal Alerta Geral. Logo em seguida, após essa pergunta que veio do Guaraciaba do Norte, ligou para o procurador do município e recebeu a resposta, professor Paulo Bacelar, que lá não tem instituto de previdência própria, ou seja, as regras são gerais da Previdência Social. Interessante, né? Porque cidades menores que a gente vê lá, aqui no estado do Ceará, já tem regime próprio de Previdência, e a reforma da Previdência, ela agora proíbe qualquer outro município que já não tinha regime próprio de formalizar o regime próprio. Então, os novos, os municípios que não têm regime próprio não podem mais ter regime próprio por causa da reforma da Previdência. Professor, a pergunta é longa e vou fazê-la na íntegra. Francisca, em Juazeiro do Norte. Trabalhei 30 anos para um município, 19 anos para outro município. No ano de 2016, eu estava com 56 anos de idade e 30 anos de serviços. Pedi a aposentadoria, mas só veio com 4 horas, ou seja, 4 horas jornada, né? Falaram que era porque um dos municípios não tinha regime próprio de Previdência Social. Procurei um advogado, mas ele não queria pegar a causa, alegando que talvez não tivesse sucesso. Faz 2 anos essa história. Encontrei um advogado que aceitou a causa, mas até agora nada resolvido. O que você acha? Vai dar certo ou não? Aí ela tem mais uma pergunta. Já é aposentado, preciso continuar. Já como aposentada pode ou precisa continuar pagando o sindicato? Não precisa pagar o sindicato nem quando está trabalhando, imagina depois de aposentado, né? A contribuição para o sindicato ela é opcional, não é obrigatório.
E nesse caso, Leandro, é difícil dar uma opinião, porque é um caso concreto, né? Teria que analisar o processo para ver se vai dar certo ou não, aí não teria como opinar. José, em Horizonte, sou MEI, microempreendedor individual. Às vezes a gente lê aqui, professor Paulo Bacelar, e emenda tudo, né? E vira uma cacofonia, né? E sou MEI, de somar, né? Então vou ler com mais transparência. Mas isso não é uma onomatopeia, né? É uma cacofonia também, não? Que é isso aí? Tem que trazer um professor de português aqui. Professor Paulo Bacelar, o José tem a seguinte dúvida em Horizonte. Sou microempreendedor individual, estou há 1 ano afastado do trabalho. A última vez que contribuí foi em janeiro de 2023. Meu benefício vai até março de 2024. Vou passar pelo médico agora em novembro. Mas a perícia vai ser somente no mês de março de 2024. Corre o risco de ser negado e eu ficar descoberto no INSS? Aí ele disse, sou pintor, fazia grafite e outros, não consigo mais subir em escada para fazer grafite, tenho 54 anos de idade. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, risco corre, porque aí a perícia médica do INSS é que vai dizer, né, se ele estava incapacitado ou não para o trabalho nesse período. Agora, se ele tiver bons laudos, atestado médico atestando que ele está incapacitado para o trabalho, não há risco nenhum. Mas o risco que ele pergunta é se ele vai ficar descoberto no INSS. Então, se for negado, ele está perguntando, corre o risco do INSS negar e ele ficar descoberto? Porque se o INSS conceder o benefício através dos laudos médicos que ele vai apresentar, ele não há risco porque o INSS vai conceder o benefício. Agora, o risco é o INSS indeferir o benefício, negar a sua incapacidade, ele ficará descoberto esse tempo que ele ficou esperando. O tempo, né, professor Paulo Bacelar? Mas pelo que eu entendi, o José recolhe para a Previdência Social. Isso não o garante uma condição de segurado por determinado tempo? Ah, mas o descoberto que ele fala é ficar sem renda. Sem renda. Estou entendendo, professor Paulo. Mais uma dúvida agora da Lidiana em Crato. Trabalhei 8 anos em uma empresa e 5 anos pela prefeitura com contrato. Quando eu completar os 55 anos de idade, eu vou me aposentar como agricultura? Olha só a pegadinha aqui com a Lidiana, professor Paulo Bacelar. Pelo que eu entendi, 13 anos de contribuição. Não, ela não vai se aposentar como agricultora se ela não tiver 15 anos como agricultora. Ou juntando esse período de urbano com o tempo rural que ela tiver, na data da entrada do requerimento, ela vai precisar ter 62 anos de idade urbana. Então, com o tempo rural, só de 15 anos, ela se aposenta como agricultora e exclui o período que ela trabalhou nessas empresas. Professor Paulo Bacelar, ela não diz em que idade, mas eu suponho que ela tenha menos de 55 anos de idade. O dever de casa para a Lidiana se aposentar como trabalhadora rural está aqui quase garantido, porque ela já tem, pela soma, com base nas informações que ela nos encaminhou, 13 anos de contribuição, ou seja, mais 2 anos garante os 15 anos de recolhimento para a Previdência Social e aos 62 anos de idade pode pedir a aposentadoria. Exatamente, por isso que eu digo, se ela tiver esse tempo todo urbano, ela vai se aposentar com idade de 62 de idade. Resposta para o Ricardo César em Choró, tenho 57 anos de idade, assinei a carteira em 1987 até 2002, entrei na prefeitura em 2009, concursado, todo esse tempo trabalhando à noite como vigilante, outro tempo como vigia, já posso dar entrada no pedido de aposentadoria? Olha, 87 a 2002, entrou na prefeitura, concursado. 25 anos, né, professor? É, concursado, Luciano. Aí tem que ver a prefeitura de Choró, as regras de transição, porque aí vai ter que pedir, vai saber se precisa pedir o tempo do INSS, do regime geral ou não, para incluir no tempo de prefeitura. As prefeituras não consideram aposentadoria especial, não dão direito à aposentadoria especial. São questões aí bastante polêmicas, aí precisaria de ver melhor, porque as prefeituras não concedem aposentadoria especial e é preciso ir para a justiça para reconhecer. E o tempo também do regime geral, baseado na prefeitura de Choró, precisa ver se precisaria levar o tempo do regime geral para completar o tempo do regime próprio lá. Então, é uma questão bastante complexa essa. Professor Paulo Bacelar, Cícero Nogueira em Campos Sales, trabalho na Enel há 18 anos com periculosidade, tenho 40 anos de idade, com quantos anos eu irei me aposentar? Essa é fácil, ele vai ter que ter 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Mais uma dúvida, Elaine Cristina em Fortaleza, tenho 48 anos de idade, 32 anos de contribuição.
Quanto tempo ainda falta para eu pedir a aposentadoria? Integralmente, né? Que ela quer saber. Olha, aí depende. Ela vai se aposentar para ser integral aí, Luciano, ela teria que trabalhar 35 anos de contribuição e ter 62 de idade. Então, nesse caso, ela não terá direito à aposentadoria integral. A não ser que ela se aposente com a regra de transição de 100%. Olha só, se ela tem 32 hoje, ela tinha 28 anos, 27 de contribuição em 2019. 27 em 2019, olha como ela está perto da integralidade, ó. 27 em 2019, faltaria 3 anos para completar os 3 anos. Ela tem que ter um pedágio de 30 anos, só que teria que ter 55 anos de idade para poder ter a integralidade de 100%, tá vendo? Então falta um ano só para 33, que é o tempo do pedágio, mas ela teria que ter 55 anos de idade. Cícera em Icó. Tenho 45 anos de idade e pago o sindicato. Como que eu faço para contribuir para a Previdência Social? É engraçado, professor Paulo Bacelar, ele disse que só paga o sindicato, mas tem a preocupação de contribuir para o INSS. Seria melhor, né? Melhor ela contribuir para o INSS do que para o sindicato. Se ela for dona de casa, ela poderia pagar R$ 66,00 por mês, 5% do salário mínimo, e se aposentar com 15 anos e 62 anos de idade. O problema do rural é que ela se aposenta com 55, então, de idade. Então, 55 para 62, né? Tem uma diferença de 7 anos. Então, ela pode contribuir para o sindicato, mas contanto que ela tenha outras provas da atividade rural, aí ela poderia pagar somente ao sindicato e pagar o sindicato, mas para ser sindicalizada só apenas, mas ter outras provas rurais para ela se aposentar aos 55 anos de idade e não aos 62. Pergunta também parecida em relação ao tempo de contribuição e à idade. O Edilson, em Fortaleza, diz que tem 58 anos de idade e 38 de contribuições e quer saber se já pode pedir a aposentadoria. Eu já somei aqui, 96 pontos. Não, mas 38 anos, Luciano, já tem direito adquirido. Ele já devia... não, porque é 35, não dá 35 em 2019. Mas, com certeza, já atingiu a regra de 100% de 53, 58, quantos anos ele tinha em 2019? 2019, 55, não, mais ou menos. De contribuição, 35, né? Ou 34. 34, faltava um ano, apenas 50%. Já atingiu a regra de transição de 50%, então ele já pode se aposentar agora com 58 anos de idade. Mais uma dúvida, antes dessa pergunta do Bugley em Acopiara, eu quero dizer para você, ouvinte internauta, que a linha está aberta para você nos encaminhar a mensagem pelo WhatsApp 085 99273 4353. Quando você escrever o texto, diga em que cidade você se encontra, como faz o Bugley em Acopiara. Sou curador do meu sobrinho, ele é surdo e mudo, eu posso dar entrada no meu auxílio-doença? Isso não vai interferir no BPC do meu sobrinho? Moramos juntos, meu sobrinho foi aposentado também em 2010 e foi cortado o benefício, só que eu consegui dar entrada de novo em 2015, quando eu consegui adotá-lo, dele este mês, eu pedi, tem como eu recorrer um dia para receber esse benefício? Ou seja, o auxílio-doença dele, professor Paulo Bacelar? Pode sim. Agora, no caso do auxílio-doença negado, ele tem 30 dias para recorrer. Então, ele pode entrar na justiça porque não tem esses 30 dias. O recurso aí, no caso, seria uma ação judicial. Professor Paulo Bacelar, a gente já respondeu pergunta de servidores públicos, inclusive do município de Pentecoste, de onde chega a pergunta da Cláudia, que também é servidora pública. Sou servidora pública desde 1986, ou seja, tenho 37 anos de contribuição e hoje estou com 52 anos de idade. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Ela não disse se é servidora pública estadual ou municipal. Dá para dar uma resposta mais concreta para ela, professor Paulo Bacelar? Se ela não for professora, ela teria que ter aí 62 anos de idade também para ter direito à aposentadoria. No caso dela, já tem 52, faltaria aí algum tempo aí. E as regras de transição para cada município vai depender de cada regra geral do município, né? Que pode ser de acordo com a regra estadual ou não. Mas geralmente tem uma regra específica para cada município que fica difícil a gente falar concretamente qual é, se existe alguma regra de transição para ela nesse caso.
Marinho, em Camusim, tenho 48 anos de idade e 14 anos de contribuição. Posso pagar o INSS para completar os 15 anos de contribuição e aí, assim, pedir a aposentadoria aos 65 anos de idade? Sim, exatamente. Agora, seria bom se caso ele vai se aposentar somente com um salário mínimo, dele ficar contribuindo com uma contribuição por ano para não perder a qualidade de segurado até atingir os 65 anos de idade. Mais uma dúvida sobre auxílio maternidade. Raimundo Nonato, em Canindé. Uma amiga trabalha em um cargo de confiança na prefeitura de Canindé. Não é funcionária. Ela está grávida e foi no setor pessoal saber se tinha direito ao auxílio natalidade. E a responsável falou que não. Se ela contribui para o regime geral, porque ela não contribui para o regime geral. E aí, professor Paulo Bacelar, quem ocupa cargo de confiança também recolhe para o INSS. Quem é cargo de confiança é do regime geral de previdência. Só que nos cargos de confiança, no caso dela, quem paga o salário maternidade é o próprio INSS. Então ela tem que dar entrada no INSS. Então, Raimundo Nonato, boa a explicação do professor Paulo Bacelar, porque eu já tinha ouvido falar como o ocupante de cargo de confiança contribui para a Previdência Social, naturalmente ele está coberto com todos os benefícios do INSS. É o caso aí da sua amiga, viu, Raimundo? Mais uma dúvida, Maria, em Apuiarés. Trabalhei de carteira assinada e hoje não trabalho mais. E agora recebo Bolsa Família. Posso continuar pagando o INSS sem me prejudicar com o meu Bolsa Família? Claro, né, professor Paulo Bacelar? Ela disse que contribuiu, trabalhou com carteira assinada, hoje não trabalha e tem o Bolsa Família. Sim, se ela está cadastrada no CadÚnico. Agora, ela tem que estar com a renda zerada no CadÚnico. Ela precisa ver no CRAS se lá no cadastro não existe nenhuma renda declarada para ela. O Bolsa Família, no caso, não seria considerado como renda. Ou seja, o Bolsa Família não é considerado como renda. Não é considerado como renda. Então ela pode contribuir como dona de casa. Se não tiver outra renda lá que a funcionária colocou, ela precisa sempre ver isso para poder confiar e pagar no Código 1929 sem nenhum problema. Leila, em Acopiara, tenho 2 hérnias de disco e fui diagnosticada com fibromialgia. Tenho uma perícia agora, no próximo mês. Quais são as chances de um auxílio, professor Paulo Bacelar? Ela tem que ter um laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho. Se tiver, ela pode ter direito ao benefício. Marcos, em Pentecoste, sou agricultor desde 1994, trabalhei 4 anos em uma empresa. Isso atrapalha minha aposentadoria rural, tenho 58 anos de idade. O tempo que ele trabalhou em empresa é excluído do tempo da atividade rural. Se ele fechar os 15 anos fora, o tempo que ele trabalhou na zona urbana não vai ter problema nenhum. Já terminou esse bloco? Então vamos mais uma pergunta. Rosa, em Fortaleza. Tenho 59 anos de idade, 18 anos de contribuição. Estou sem trabalhar há 8 meses. É preciso continuar contribuindo ou não? Se ela parou de contribuir há menos de um ano, ela está mantendo a qualidade de segurado dela. Por quanto tempo, professor Paulo Bacelar? Por um ano. Mas se ela pretende contar para aposentadoria, é bom que ela volte a contribuir. Agora ela já tem 18 anos de contribuição. Qual é o conselho aqui para Rosa, em Fortaleza? Pode contribuir uma vez por ano até completar os 62 anos de idade. Kátia, em Quixeramobim, gostaria de saber se quem tem psoríase tem direito a algum benefício e se tiver, como faço para dar entrada no pedido do auxílio? A doença não gera direito ao benefício. O que gera direito é a incapacidade para o trabalho. O laudo médico vai atestar se essa doença incapacita ela para trabalhar. Maria, em Acopiara, minha mãe tem 61 anos de idade, trabalha na agricultura, trabalhou por alguns anos, depois trabalhou de carteira assinada. O que precisa para pedir a aposentadoria? Também queria saber como fazer para pagar o INSS. Eu recebo Bolsa Família e queria saber quanto eu pagaria. 2 importantes perguntas da Maria. A primeira, resposta para a mãe dela, professor Paulo Bacelar. 61 anos de idade, já trabalhou na agricultura, já trabalhou com carteira assinada. Qual é o primeiro conselho aqui para a mãe da Maria em Acopiara? Ela precisa ver as provas rurais que a mãe dela tem, olhar o cadastro dela no meu INSS, olhar o cadastro, ver quanto tempo ela tem de trabalho rural, urbano, para fazer uma conta, somar para ver se dá os 15 anos para ela se aposentar na atividade híbrida, rural e urbana. Se ela só tiver rural, com 15 anos, ela pode pedir aposentadoria aos 55 anos de idade. No caso, para contribuir, ela pode entrar no meu INSS também, sem precisar fazer login e senha, e entrar na aba de Guia da Previdência Social, GPS, colocar o NIT dela e começar a contribuir.
Maria, eu vou acrescentar alguma informação aqui que pode até ajudá-la. Olha, o professor Paulo Bacelar foi bem claro nessas regras sobre a aposentadoria. Como a sua mãe já tem 61 anos de idade, verifica quanto tempo de contribuição ela tem para a Previdência Social na área urbana. Porque se ela já tiver pertinho dos 15 anos e para completar esse tempo tem comprovantes de contribuição ou de condição de segurado especial da agricultura, então com 15 anos ela já tem o tempo suficiente e se aposenta aos 62 anos de idade. Falei besteira, professor Paulo Bacelar? Completou bem direitinho, Luciano. Tudo certinho. Linha direta para o Jornal Alerta Geral. Você tem resposta, orientação e esclarecimento. Mande o seu recado aqui no 085 99273 4353. Jaqueline em Apuiarés. Minha mãe está recebendo auxílio doença, mas já completou os 54 em junho. Ela tinha uma perícia agora neste mês, mas não deu certo. Remarcaram, parece que queria saber como ela tem a idade, recebe o benefício. Nesse caso, já tem a idade mínima e tem mais 27 anos de sindicato, desde 1994 que ela paga o sindicato. Ela disse que a mãe tem 54 anos de idade, ou seja, a idade mínima 55 anos de idade, né, professor Paulo Bacelar? E quando faz referência ao sindicato, escuta, Jaqueline, a explicação que o professor Paulo Bacelar costuma dar nessa relação entre trabalhadores rurais e sindicatos. Ela está pedindo auxílio doença, né? Com auxílio doença, você precisa comprovar pelo menos um ano de contribuição, de exercício da atividade rural. É bom que você vai ver se o INSS vai conceder o benefício com as suas provas. Você tem que ter provas materiais, rurais, e não só o pagamento ao sindicato. O pagamento ao sindicato ele não quer dizer que vai dar direito ao benefício. O pagamento ao sindicato é para você ser sindicalizada e ter direitos dos serviços oferecidos pelo sindicato, mas não gera direito à aposentadoria. Então você tem que ter provas do exercício da atividade rural para pedir a sua aposentadoria quando tiver os 55 anos de idade. Sandra, em Paraipaba, ligada na FM agora 104.1 no Vale do Curu. Meu sobrinho é autista, já tem todos os laudos exigidos pelo INSS. O pai dele é técnico em eletricidade, eletricista, trabalha de carteira assinada. Meu sobrinho tem direito ao LOAS? Vai depender do laudo médico. A renda familiar, no caso, o pai dele trabalha, não é isso? Como eletricista. Como eletricista. Vai depender também da renda familiar, que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Vai dividir a renda do pai dele com os outros membros do grupo familiar, se tiver a mãe, os outros irmãos. Vai dividir pelo número de pessoas e ter que dar menos do que R$330 a renda familiar. Ivanildo em Maranguape, tenho 48 anos de idade e 22 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso pedir a aposentadoria? Só 65 aí não tem como fazer. 15 anos de contribuição, 65 anos de idade. anos de idade. Continue esperando aí, viu? Agora, mais uma pergunta que se repete, professor Paulo Bacelar. Nesse caso, minha pergunta. E aí, o que é que o Ivanildo, que vai esperar mais 17 anos para pedir a aposentadoria, o que ele fará com esses tempo todo, porque ele vai chegar na reta final com 39 anos de contribuição, 4 a mais. Essas questões sempre tem que ser feito. A gente sempre fala que é importante falar para todos os ouvintes, que a gente fala aqui sempre dúvidas de uma maneira geral, genérica. No caso de cada pessoa, nesse caso dele, por exemplo, que ele já tem 28 anos de contribuição, é necessário fazer um planejamento previdenciário, um cálculo, que não dá para fazer aqui no programa. Então, ele tem que fazer um cálculo para saber se ele já contribuiu com valores maiores do que o salário mínimo, para ver se vale a pena ele continuar contribuindo com valores maiores do que o salário mínimo, para ter o direito a um benefício maior do que um salário mínimo no futuro. Se ele parar de contribuir agora e ficar contribuindo uma por ano, apenas com um salário mínimo, só para manter a qualidade segurada, e se aposentar aos 65, ele vai ter uma aposentadoria menor, ou no mínimo salário mínimo, do que se ele continuar contribuindo com valores altos até chegar aos 65. Então, vai depender de cada caso esses tipos de cálculo, que são informações mais genéricas, mais apuradas, com cálculo que não dá para falar no programa. Felipa, em Tururu, sou PCD, pessoa com deficiência. Gostaria de saber se meu tempo de contribuição diminui. Gostaria também de saber se eu atingiria o tempo de contribuição, mas não tenho a idade ainda. Eu posso me aposentar? Olha, quem é PCD, né, se aposenta com um tempo menor.
vai depender se a pessoa tiver 55 anos de idade, 60 de idade para o homem. 60 anos de idade para o homem, 55 anos de idade para a mulher. A mesma idade do rural. Com 15 anos de trabalho, 15 anos de contribuição, como PCD, né? Já sendo PCD. Agora, se não tiver essa idade, ela vai fazer uma perícia médica para saber se a sua deficiência é leve, é grave ou é moderada. Com a deficiência leve, ela se aposenta com 20 anos, independentemente da idade. Se for grave, 20 anos de contribuição, independentemente da idade. Se for moderada, ela se aposenta com 24 anos de contribuição. E se for leve, ela se aposenta com 28 anos de contribuição, também independentemente da idade. Mais uma dúvida, Cristiana em Fortaleza. Eu trabalhei como doméstico em serviços gerais durante 8 anos, com carteira assinada. No momento estou sem trabalhar, vou contribuir como facultativo. Esses anos que faltam, vai contar, ou ela pergunta se esses 8 anos irão contar para os benefícios, para garantir os benefícios da Previdência Social. Irão sim, né, professor Paulo Bacelar? Sim, ela trabalhou 8 anos. 8 anos. Faltam 7 anos para fechar os 15 anos de contribuição. Que ela contribuir, como individual, como empregado, como facultativo, tudo isso vai somar para ela poder se aposentar. Aí no final ela diz o seguinte, a Cristiana, amo a programação, vocês são 10. Valeu, Cristiana, faz o dever de casa, 15 anos de contribuição, 62 anos de idade, a aposentadoria estará garantida. Manuel, também em Fortaleza, em março completo 65 anos de idade. Penso em me aposentar. O fato de dever FIES e MEI atrasado, isso vai atrapalhar, professor Paulo Bacelar? FIES não, mas MEI sim. Mas o FIES já tem aí uma condição bem branda para renegociação de débitos, né? Mas FIES atrasado não dá nenhum problema para aposentadoria. Mas o MEI. O MEI, sim, se ela atrasar o MEI, passar mais de um ano atrasado, ela vai ficar com a dívida, só que se ela pagar a dívida, ela não vai contar com aquilo para se aposentar, ela teria que contribuir daqui para frente novamente. Passou mais de um ano sem contribuir como MEI, tem que voltar a contribuir dali para frente, o atrasado esquece. Cristiano em Fortaleza. Minha esposa deu entrada no pedido de aposentadoria e a gente entrou em contato com o fórum. Até aí disseram que está na turma Recursal, primeira turma. Ligamos agora e diz que está no CRETA, está parado. O que fazer, professor Paulo Bacelar? Primeiro, o que é CRETA, professor Paulo? O CRETA é um sistema da Justiça Federal, dos Juizados Especiais Federais aqui no Ceará, que não está mais funcionando para novos pedidos. Agora todos são no PJE, que é um sistema também que o Estado unificou o Juizado Especial Federal e a Justiça Federal Comum. E ela deve procurar o advogado dela, porque é o advogado dela que deve essas informações, porque se tiver parado, o advogado pode ligar para a vara, pode peticionar pedindo celeridade no recurso, na pauta do recurso, porque como já está em recurso, vai ser julgado pela turma recursal, né? Então teria que abrir a pauta da turma recursal para inserir o caso dela no julgamento. Francisca Barbosa em Fortaleza, trabalhei de carteira assinada por 15 anos e estou desempregado e agora gostaria de voltar a pagar o INSS. Como faço? Tem problema quando eu irei pedir minha aposentadoria? Não, se ela já pagou 15 anos, ela pode voltar a contribuir agora entrando no site do MEI INSS, né, meio.inss.gov.br e pagando a guia de Previdência Social na aba GPS. Ela vai informar o NIT dela e vai informar o código de pagamento também para gerar a guia de pagamento. Francisco, olha, o professor Paulo Bacelar explicou bem direitinho, essa orientação foi maravilhosa para você e para muitos outros ouvintes que estão na mesma condição, na mesma situação. Você já fez o dever de casa, 15 anos de contribuição, mas é importante, como a gente sempre fala aqui, que você mantenha o vínculo com o INSS para ter direito a outros benefícios previdenciários. Eduardo, em Crato, trabalho em regime de CLT e tenho o INSS descontado automaticamente. Caso eu queira, professor Paulo Bacelar, pagar uma aposentadoria particular ou por fora, posso reduzir o tempo de contribuição ou receber 2 aposentadorias quando eu pedir o benefício? Não, se ele contribuir por fora como autônomo, por exemplo, não tem 2 aposentadorias nem reduz o tempo de contribuição. Ele vai se aposentar com 65 anos de idade. O que ele pode ter outra aposentadoria não é uma aposentadoria privada,
né, uma aposentadoria que a gente chama de complementar, através de um banco privado ou público, ele faz uma aposentadoria privada, aí ele poderia ter as duas. Luiz Vicente, no Cariri, na região metropolitana do Cariri. Tenho 45 anos de idade, saí do trabalho porque não aguento trabalhar mais por conta da coluna. Tenho 23 anos de contribuição. Tem como dar entrada no auxílio doença? Com laudo médico, atestado médico, ele pode sim. Agora ele precisa ser segurado na data da incapacidade para o trabalho. Final da nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você ainda pode mandar a sua pergunta, porque a mensagem fica anotada para a resposta no próximo sábado. 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, mais uma vez o nosso muito obrigado, um grande abraço, um bom final de semana. Um grande abraço, Luzenor. Chegou a dar uma canseira hoje, hein? Muitas perguntas, mas graças a Deus todas respondidas, e até o próximo programa, se Deus quiser.